Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados. Por favor, abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 16, verso 13, até o verso de número 20. Aliás, a gente vai ler o 21 também. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Glória a Deus. Podem tomar assento, amados irmãos. Graças a Deus. Eu vou pedir que você deixe sua Bíblia aberta, na mesma passagem que foi lida, para que fique mais fácil entendermos o que Deus veio nos falar. Deus está nessa casa, não está? Amém? Graças a Deus. Meus amados, há um ponto de inflexão no ministério de Jesus Cristo que acontece na passagem que lemos. O que é que eu quero dizer quando eu falei que há um ponto de inflexão? O ministério de Jesus, até o texto que lemos, segue de um jeito. Depois do texto que lemos, ele passa a caminhar de outro jeito. E a prova de que há uma grande e significativa mudança no ministério que Jesus exercia até aqui e a partir daqui, está no versículo 21. Porque o escritor sagrado diz que foi a partir desse tempo, ou desde esse tempo, que Jesus começou a ensinar aos seus discípulos acerca do que aconteceria com ele lá em Jerusalém, onde ele deveria ser capturado, maltratado, morto e ao terceiro dia ressuscitado. Então, essa é uma doutrina, ou esse era um tema que até então Jesus não quis tratar com os seus discípulos. Ele resolve tratar desse tema apenas depois desse episódio. Então, é depois dessa declaração de Pedro que ele introduz esse assunto. Então, o que é que eu tenho na cabeça? O que é que eu entendo aqui? Com essa mudança que Jesus desenvolve em seu ministério depois dessa declaração. Que me parece que essa declaração dá a Jesus uma indicação de que ele podia partir para um nível maior, para um nível de maior profundidade com os seus discípulos acerca das coisas que ele ensinava. Então, como todo trabalho de discipulado, e Jesus, tudo que ele fez com os seus discípulos tinha esse foco de discipulado, treinamento, crescimento, edificação desses obreiros.
Então, todo o trabalho de discipulado, ele segue uma cadeia de crescimento. Você começa com temas mais simples, e quando você percebe que o seu discípulo já tem estrutura para conhecer coisas mais complexas, você vai apresentando. É a mesma ideia de uma criança. Criança nasce e a única coisa que ele deve comer é o leite materno. Aí daqui a pouco começa um leite adaptado, depois uma papa, depois uma comida triturada, até que ele começa a comer jabá, aipim, que ele parte para uma feijoada, né? Uma maniçoba lá em Belém do Pará. Então, mas você precisa ir preparando ele para coisas maiores. Isso acontece aqui na nossa integração, no nosso discipulado. Você vai dando uma medida de cada vez. E é ideal que a pessoa que está treinando a outra perceba se a outra já está pronta para coisas maiores. Então, esse diálogo entre Jesus e os seus discípulos serve de sinal para que ele passe a ensinar coisas mais profundas. Então, até aqui, o Senhor não viu nos seus discípulos condição de conhecer o que eles conheceriam a partir daqui. Mas depois daquela linda declaração de Pedro, o Senhor chegou a essa conclusão: eles já estão prontos para conhecer um caldo mais grosso. E aí ele fala sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. A ressurreição é um tema de tamanha importância na Bíblia, que o apóstolo Paulo escreve um capítulo inteiro, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele faz um tratado de alto a baixo. São 58 versículos dentro desse capítulo, nos quais Paulo se dedica apenas a falar sobre a ressurreição, de tamanha importância que é esse tema. Nesse tratado que Paulo fala da ressurreição, ele chega inclusive a dizer que se a gente não acredita na ressurreição, ou melhor, se a ressurreição não for uma realidade, a gente está crendo em vão. Em vão é a nossa fé. Ele deixa muito claro que a ressurreição é como a coluna de um grande templo. Crer na ressurreição é como a coluna, a espinha dorsal da nossa fé. Afinal de contas, a nossa esperança é justamente essa. Existem outras religiões que pregam a harmonia entre as pessoas. Existem outras religiões que pregam o respeito entre as pessoas. Algumas até pregam com mais zelo do que a gente. Algumas religiões ensinam as pessoas a amarem o seu semelhante. Então, nisso a gente não é diferente de nenhuma dessas religiões. Mas há um tema que faz a nossa fé diferente de qualquer outra: a certeza da ressurreição. Oh glória! De que um dia ouviremos o soar de uma trombeta, e aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que ainda estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então é uma espinha dorsal, vamos dizer assim, é um tema que quem não conhece não tem como ser diplomado na fé evangélica, não tem. E para que os seus discípulos fossem diplomados no Evangelho, eles precisavam conhecer esse tema. Mas para conhecer esse tema, e aqui eu vou encerrar esse primeiro pensamento, Jesus precisava de segurança. Eu preciso ter segurança de que eles estão prontos para conhecer este assunto. E de onde veio a segurança de Jesus? Bom, para que os discípulos ouvissem acerca da doutrina de ressurreição, eles não podiam ter dúvida sobre uma outra doutrina, a doutrina da pessoa de Cristo, quem Ele é. Se eu não sei quem Ele é, se eu não tenho convicção de quem Ele é, pouco importa se Ele ressuscitou ou não, porque tudo começa quando nós conhecemos quem Ele é.
quando nós temos convicção de quem Ele é, porque senão não tem nem para onde começar. Então Jesus Cristo chama os seus discípulos e os questiona, dizendo: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E aí começam os muitos argumentos, aquilo que os discípulos puderam colher da multidão. E havia algumas pessoas na multidão que diziam: não, ele é João Batista. É horroroso achar que alguém pensava que Jesus era João Batista, porque os dois eram contemporâneos, viveram numa mesma época, a diferença de idade de um para o outro era de 6 meses apenas. João tinha acabado de morrer, morreu no capítulo 14, aliás, no finalzinho do 13, e agora no 16, já tem gente achando que Jesus é João. Horrorosa essa ideia, mas infelizmente alguns pensavam que ele era João. Outros achavam que ele era Elias. Aí já melhora um pouco, porque Elias foi um grande nome do passado, alguém que prepararia o Messias. Então quase acertaram. Ele não era alguém que prepararia o Messias, ele era o próprio Messias, como Pedro logo declarou. Outros disseram que ele era Jeremias, ou até qualquer um dos profetas. Mas o interesse de Jesus era naquele treinamento. Vocês me digam, quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro toma a palavra, você conhece? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode dar glória a Deus aí? Aleluia. Isso trouxe tanta alegria ao coração de Jesus Cristo, que ele abençoa Pedro. Ele fica tão feliz de Pedro ter acertado na mosca, que ele libera uma bênção sobre Pedro. Ele diz: Pedro, tu és bem-aventurado, você é um homem feliz, oh glória. E ele diz: e sabe por que você é feliz? Porque esse discernimento não veio da carne e do sangue. Não se percebe que Jesus é o Cristo apenas pela força da intelectualidade. Senão todo mundo inteligente, todos os homens inteligentes reconheceriam Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas o próprio Cristo, ele disse um dia: graças te dou, Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então dê um brado de glória aí. Foi uma ação de Deus na vida dos seus discípulos. Então preste atenção aqui. Ele disse: você é bem-aventurado, porque não se perceberia isso com olhos carnais. Não se perceberia isso com a força de uma intelectualidade. Não, essa sua percepção, Pedro, veio de cima. Foi o Pai quem te revelou. Sabe o que Jesus falou? O Pai encostou aí do seu lado, Pedro, e sussurrou no seu ouvido. Você ouviu a voz do próprio Todo-Poderoso. Ele soprou no seu ouvido e disse: diga que ele é o Cristo, diga que ele é o Filho do Deus vivo. Você acertou, mas teve a interferência do Pai. Só consegue reconhecer Jesus como Cristo se o Pai descer lá de cima e soprar no coração daquele que vai declarar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então todas as pessoas que estiverem aqui e reconhecem que Jesus é o Cristo, eu queria dar glória a Deus por sua vida. Você é bem-aventurado, porque o Pai teve o trabalho de descer do céu, procurar você em algum lugar dessa terra, oh glória, em qualquer de um desses dias da sua vida, e em seu coração soprou essa verdade: o meu filho, o meu Jesus é o meu filho, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu quero só perguntar para eu ter certeza de que todos nessa casa reconhecem que Jesus é o Cristo, assim como Pedro reconheceu. Quem reconhece Jesus como Cristo e Filho do Deus vivo? Dê um brado bonito de glória a Deus aí. Oh glória, adore ao Senhor nessa hora. Aleluia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Pai entrou nesse negócio. Por que eu sou crente? Porque o Pai entrou nesse negócio. Por que eu estou aqui dando glória? Porque o Pai entrou neste negócio. Por que eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida? Porque o Pai entrou nesse negócio.
Ele quis que você soubesse. Ele quis que você reconhecesse. Ele quis que você declarasse e engrandecesse o nome do seu filho. Foi vontade do Pai que você fosse um servo de Deus hoje. Não foi a carne nem o sangue. Foi vontade do Pai. Isso implica algumas coisas. Por exemplo, implica que você não pode se vangloriar de nada. Você não pode crescer para cima de ninguém. Porque se o Pai não tivesse te dado essa cola, você até hoje ia chamar Jesus de Genésio. Você só reconhece que Ele é o Cristo porque o Pai quis que você soubesse. Cadê quem vai dar glória a Deus? Então não tem como você se vangloriar para cima de ninguém. Não zombe de ninguém. Tenha ele a religião que tiver. Não zombe, você não é melhor do que ele. Foi o Pai quem resolveu fazer a diferença na sua vida. Ele é responsável por você ser um servo de Deus hoje. Oh, glória. Então, você é bem-aventurado, Simão Pedro. Não foi carne e sangue quem te revelou isso. Foi o meu Pai que está nos céus. E aí vem onde eu queria chegar. Versículo 18, eu queria que você lesse comigo. Porque também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, o que é que ele disse que vai fazer, gente? Edificarei a minha igreja. Sabe o que eu descobri alguns dias atrás? Não tem muito tempo. Descobri alguns dias atrás que essa é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra igreja. Eu vou fazer 25 anos de crente. 25 anos que eu leio a Bíblia. Foram uns períodos meio relaxados da minha fé. Quase que sempre terminei de ler a Bíblia uma vez por ano. E nesse esforço todo que fiz para conhecer esse livro, eu não tinha percebido ainda que esta é a primeira vez que aparece a palavra igreja. Um nome tão comum para a gente, mas para todo mundo na Bíblia era uma surpresa ouvir esse nome. Depois do capítulo 16, esse nome, a palavra igreja, aparece de novo no capítulo 18, versículo 17. E não aparece em mais nenhum lugar no Evangelho. A palavra igreja só vai aparecer nas cartas que Paulo escreve, que Pedro escreve, que João escreve, e também no Apocalipse. Mas nos Evangelhos, ela só aparece essas duas vezes. E aqui, em particular, é a primeira vez que surge. Então Jesus ficou tão feliz que Pedro conseguiu entender quem ele é, que revelou um segredo que, segundo o apóstolo Paulo, estava escondido desde a fundação do mundo. Aleluia! Um mistério. Ele falou de um tema que desde a fundação do mundo o Senhor protegeu. Ele não deixou que Adão soubesse disso. Ele não deixou que Noé soubesse disso. Ele não deixou que Abraão soubesse. Ele não deixou que Jó soubesse. Ele não deixou nem que Moisés soubesse desse negócio chamado igreja. Era um segredo, era um mistério que o Senhor escondeu desde a fundação do mundo. E agora, na sua empolgação, parece que eu estou vendo Jesus como os pregadores pentecostais do nosso tempo. Se empolgam e quando vê já falaram até o que não queria ter falado. Narachuri andarai. Oh glória, revela até o que não queria ter revelado. Saiu, ele, meu Deus, se eu pensasse direito eu não tinha falado. Meu Pai, tenha misericórdia, o Senhor me enganou. Um dia eu fui pregar em Minas Gerais e eu virei para trás, aí peguei um pastor e disse: pastor, o senhor se incomoda de me ajudar na ilustração? Ele disse: claro que não. Ele ficou de pé. E eu chamei um outro pastor: se o senhor se incomoda também? Eu estava falando sobre desavença entre crentes. E eu disse: vamos simular aqui, pastor, não estou falando que o senhor me entenda, é só uma ilustração, todo cuidado do mundo, cheio de dedo. E eu disse para ele: vamos supor que o senhor é um touro e ele também é um touro. Tem crente que parece que vai dar um dar amarrada no outro, e daqui a pouco um crente mata o outro e toma tudo que é dele. Infelizmente a gente tem essas coisas. Eu fiz essa ilustração, mal sabia que Deus estava me enganando. Porque quando acabou o culto, o pastor que eu levantei me chamou e disse: ele vai jantar onde? Aí o outro pastor falou: na minha casa, pastor. Ele disse: não sirva o jantar enquanto eu não chegar. Falei: meu Deus, não aconteceu algum problema aí. E quando eu cheguei na casa desse irmão, ficou todo mundo esperando o pastor chegar.
E lá vem um velhinho, uma verruga no meio da testa assim, ó, enorme, andando devagarzinho. E aí ele chegou, em vez de mandar servir o jantar, falou, espera. E me puxou para o canto e me fez umas 20 perguntas. Depois de muitas perguntas que fez, bateu no meu ombro e disse, meu filho, você é homem de Deus. Ele te usa de verdade. E foi embora da porta, ele falou, pode servir a janta. E não ficou para jantar. Aí o pastor que estava comigo, graças a Deus. Falei, o que é que houve, varão? Aí falou, Alain, pega lá o jornal para a gente mostrar para ele. Aí foram pegar o jornal, pastor Marcos. Tinha um desenho de 2 touros e a foto da igreja por trás. E embaixo de um touro, o nome do velhinho da verruga. E embaixo do outro touro, o nome do irmão dele que ele matou. Aí o nome da igreja na cidade é a Igreja dos 2 Touros. Um irmão tentou ajudar o outro, estava falido, morto. Ele disse, vem para cá para você não morrer de fome. Deus usou a irmã, disse assim, entrou na reunião de obreiros, falou, pastor, eu não sei o que vocês falaram aí, mas eu estava na cozinha. E Jesus mandou eu vir aqui, me desculpe interromper. Mas ele falou que o Senhor tocou no nome de uma pessoa agora. E ele está dizendo, não traga essa pessoa para cá, porque é touro bravo. E vai acabar te matando e tomando a igreja de você. O pastor não ouviu a profecia, trouxe o irmão dele para a cidade. E o touro matou ele e tomou a igreja dele. Literalmente, sem tirar nem pôr. Eu falei, Jesus, e agora? Como eu vou para casa? Como é que o senhor me faz um negócio desse? Então o pregador pentecostal, ele se anima e daqui a pouco ele fala coisa que se ele pensasse, por onde é que eu vou fazer ilustração e chamar um homem de touro? Onde é que eu ia tirar um negócio desse? Mas Jesus, quando menos esperou, já tinha soltado. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. Aí foi lá no passado e disse a minha igreja, eita glória, já que falou, deixa eu dizer o que é que ela é. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh glória, ele está revelando um segredo tremendo. A igreja, ele falou isso no passado, ele disse, vai chegar um tempo que eu farei uma outra aliança com o meu povo. Uma outra, ele estava dando sinais, mas não disse o que era isso. Não revelou que tipo de aliança era essa. Ele ia quebrar ramos originais da oliveira, ia pegar zambujeiro bravo que estava lá no meio do deserto e quebrar os galhos desse zambujeiro e enxertar na oliveira verdadeira que é Cristo. Ninguém sabia que ele ia fazer isso, mas ele fez. A gente não nasceu para estar aqui na igreja, mas agora estamos. Era um mistério, ninguém sabia disso, mas abra a boca e dê um brado de glória. Ele quis fazer desse jeito. A igreja está sendo revelada aqui. Esse lindo projeto chamado igreja. Quem ama a casa do Senhor? Deixa eu ver aí. Esse lindo projeto chamado igreja estava sendo prenunciado aqui. Ela não foi inaugurada aqui. Ela não foi inaugurada aqui. Ela foi inaugurada lá em Atos. Aqui ela não foi inaugurada. Aqui ela foi anunciada. Aqui ela foi revelada. É como se o Senhor dissesse assim, está vindo uma estratégia aí. Ô glória, estou montando um esquema aí, que capeta nenhum vai conseguir barrar. Você devia aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Estou montando uma estratégia aqui que o inferno não vai resistir. Aleluia. Que projeto é esse? A igreja. Naia sobre a Candarai. Segura a mão desse crente aí e diga para ele, você faz parte da máquina mais poderosa que o Senhor já criou na terra. Então adore, é o que o pastor Eliseu costuma dizer no boletim. Orgulhe-se, você pertence à igreja. Aleluia, orgulhe-se. É calaia sobre andai. É impressionante como as pessoas não estão percebendo o valor desse projeto. Porque hoje tem crente faltando culto de doutrina, faltando a casa de Deus, porque ele achou que passear no shopping dava mais lucro. E volta de lá com o cartão estourado. E depois vem pedir oração, pastor, me põe a mão para eu pagar meu cartão.
Agora a situação está tão feia que quando lançam um filme no cinema, as igrejas esvaziam, porque não sabem mais o valor de uma igreja. A coisa está tão feia que quando um timeco desse do Rio de Janeiro joga com outro, as igrejas esvaziam, porque ninguém tem noção do poder que tem esse negócio chamado igreja. A coisa está tão horrorosa que no domingo de manhã ensolarado, a escola dominical esvazia, porque os crentes vão para a praia, expor os seus corpos e se bronzear, porque não tem noção do poder que existe nesse negócio chamado igreja. Quem ama a igreja, por favor, abra a boca e glorifique aquele que revelou, que fundou ela e sobre quem ela está edificada. Glorifique o nome dele. Aleluia. Então ele revela a ela que ela foi anunciada. Ele anuncia a criação, a inauguração da igreja. Mas ao falar da criação da igreja, ele já cria a igreja com promessa. A igreja já aparece em cena dotada de promessa. Oh glória. Eu vou dizer qual é a promessa e depois nós vamos aqui apresentar 3 ideias dentro desse contexto. Qual é a promessa? Ele diz: as portas do inferno, oh glória, não prevalecerão contra a minha igreja, contra ela. Eu sinto vontade de glorificar a Jesus, eu estou na casa dele. Deixa eu parar um pouquinho. Feche os seus olhos comigo. Só se você tiver certeza de que isso é uma igreja verdadeira e Jesus está nela, glorifica ao Senhor. Senhor, aqui é a tua igreja. É a igreja que o Senhor revelou a Pedro. Oh glória, olha aqui o povo que está nela, Senhor. Visita este povo agora com a tua glória. Comece a renovar os que estão abatidos. Comece a curar os que entraram enfermos. Traga alegria a quem entrou deprimido, porque isso aqui é igreja. Ei, meu irmão, glorifica o Senhor, Ele está nessa casa. Adore o nome dEle hoje. A igreja foi anunciada debaixo de promessa. Sabe o que é que o Senhor tem para nos dizer aqui? As 3 coisas que nós podemos concluir. Primeira delas, por favor, anote aí. Em nome de Jesus. Ele disse: edificarei a minha. De quem é, irmãos? É. Minha igreja. É dele. Pastor Dorival, me ajude aí, me corrija, tá? Se eu estiver errado. Mas a palavra igreja no grego é eclésia, ou eclesia. Como é que pronuncia? Eclesia. Ainda bem que a gente tem carraum. Isso aí eu não consigo falar não, pastor. Carraum. Vou preferir eclesia. E eu peguei uma cola na minha Bíblia digital aqui, que a palavra eclesia é a combinação de 2 palavras. Aliás, de um prefixo ek, e a palavra essia. Ek significa aquilo que vem de dentro. Essia significa ajuntamento de pessoas. Então, pastor Eliseu, se eu interpretei certo, igreja foi algo que Jesus falou, aquilo que eu estou tirando de dentro de mim. Vai ser um ajuntamento de pessoas, mas eu estou tirando de dentro de mim. Está cheio de teólogo para puxar minha orelha aqui. Eu tenho medo de falar, mas vou falar. Sabe de quem eu lembrei, gente? De um rapaz chamado Adão. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 27, a Bíblia diz que Deus criou o homem. Está escrito Adam. Deus criou o homem. O mesmo nome que Adão
recebe o resto da Bíblia inteira. É o Adão, ele é Adão desde o começo. Desde Gênesis 1, 26 e 27. Mas no verso 27 diz assim: macho e fêmea o criou. Criou o Adão. E fez ele, o Adão, artigo definido, singular, o Adão, macho e fêmea. E a esse Adão, macho e fêmea, ele diz assim: multiplica e enche a terra. Estou certo, pastor, até aqui? Multiplica e enche a terra. Tinha tal de Eva na história? Não. Ele, como indivíduo único, recebeu ordem de se multiplicar. Isso é um absurdo. Existem animais, principalmente alguns répteis, que fazem isso, que se reproduzem sozinhos. E aí talvez te escandalize, mas raciocine comigo, eles são macho e fêmea ao mesmo tempo. Mas no capítulo 2, o Senhor olha de novo para o Adão que ele fez e diz assim: não é bom que ele esteja só, fale-ei uma adjuntora, que lhe seja idônea. Aí Deus vai lá, abaixa no barro e faz outro bonequinho, né, com um cabelinho um pouco mais comprido e diz: está aqui. Não foi isso que ele fez? Não. Por quê? Porque já tinha ela dentro dele. Então ele faz ele dormir, e enquanto ele está dormindo, ele vai lá e do seu lado, e a gente traduz como costela, mas é do seu lado, ele tira a mulher. Oh, glória! E devolve para ele. É por isso que quando Dona Eva pecou, Deus não acusou ela. Deus acusou o Adão. Por quê? Porque ela já estava nele. Foi injusto quando ele olhou para Deus e disse assim: a mulher que tu me deste. Falou: filhão, já era você. Estava aí dentro, não te dei nada não, era você. Eu só revelei o que já existia em você, só botei ela para fora. Oh, glória. Eu fiz o eque de Eva de dentro de você, tirei de dentro e trouxe para fora. É por isso que nunca mais Deus aceitou que homem nenhum dissesse isso na cara dele. O que, pastor? A mulher que tu me deste. Não, você que escolheu, rapaz. Foi eu que te dei, não, você que foi atrás. Você deu cantada nela, você pagou cinema para ela, você pediu dinheiro emprestado para pagar pizza para ela, você que foi atrás, meu irmão. Então você responda por ela, cuide da manutenção do seu casamento, cria vergonha na cara. É por isso que o tempo inteiro, quando Jesus fala da igreja, ele usa essa referência do Éden. A igreja é noiva, a igreja é esposa, a igreja é o eque que ele tirou de dentro dela. Edificarei a minha igreja, oh glória. É por isso que Paulo manda o homem edificar sua mulher. Alabaxoriai. É por isso que o Paulo diz: marido, ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para preservar santa, imaculada e irrepreensível. Oh, glória! Lembrei dele. E é tão legal que Paulo chama ele de segundo Adão. O primeiro, que veio com a igreja dentro dele, e o segundo, que também veio com a igreja. O primeiro deixou a igreja dele se acabar, deixou a Eva dele se perder. O segundo não. O segundo morreu por ela. Oh, glória! Pelo amor de Deus, levante a mão. Abra sua boca e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, ela está vindo de dentro de mim, ninguém conhecia ela, mas vão perceber como ela é linda. O comunismo vai se levantar contra ela, mas não vai prevalecer. Os imperadores se levantarão contra ela, mas não irão prevalecer. A ciência se levantará contra ela, mas não irá prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ela é minha. Alamandura Shuriai. Oh, glória, ela é minha. Mina Comanaia Soria Cai. Adore aí, adore. É por isso que a Bíblia diz que a gente é dele desde antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu. Nós fomos eleitos nele desde a fundação do mundo. Estávamos lá. Oh, glória. Ele só está revelando, todo dia ele revela uma parte nova da igreja dele.
Aleluia, tem gente aí de arma na mão, que ele vai tirar e vai dizer, não, você é meu desde a fundação do mundo. Larga essa arma e pega uma Bíblia, prega a minha palavra. Oh glória, ele vai colocando ela para fora. Não tem inferno para resistir a ela. Por quê? Porque ele disse, é minha. Adão quis chutar, a mulher que soube deste, não. Essa é minha. Abaia, soria, cai. Essa é minha, não é de ninguém não, ela é minha. Oh glória. E aí presta atenção. Se ela é dele, irmãos, não é de mais ninguém. Se ela é dele, não é de mais ninguém. A nossa igreja tem quantos anos, pastor? O senhor lembra? Aqui, só aqui no Cacuia, né? 59 só aqui no Cacuia. A gente faz 60 esse ano? Ah, tá. 59. Então a gente está com 41 mais 16, 57 anos. Aqui. Daqui a 3 anos ela faz 60 anos aqui. Mas ela só vai conseguir fazer 60 anos se ninguém aqui no púlpito, a começar pelo pastor Eliseu, achar que é dele. Tudo bem, né, pastor? Porque eu ouvi ele dizer aqui atrás de mim que é dele. É dele de Jesus, claro. Obrigado, pastor. Ele falou, é dele. Então estou bem. Enquanto nós algumas igrejas estão fechando as portas, porque os homens dizem que a igreja é dele. Aí eu falei, bom, já que é sua, você se vira sozinho. Já que essa é sua, se vira sozinho. E vai o homem, vai a igreja com ele. Mas a de Jesus não, é ele quem cuida dela. É minha. Pastor Álvaro Cardoso, pastor Francisco Assis Gomes, pastor Gesiel Gomes, daqui a 72 anos vai passar o pastor Eliseu também. 72, pastor. Não estou com pressa não. Oh, glória. É verdade. Não estou com... Estou acelerado, né, pastor? Ele falou que eu estou com pressa. 72 é muita pressa, devagar. Mas se Jesus não voltar, um dia vai passar. 70, 700, um dia vai passar. Mas ela vai continuar de portas abertas aqui. Vai ampliar, vai comprar até a esquina. Vai estender um templo até o relógio do Cacuia. Vai subir o morro. Ô glória, por quê? Porque ela é dele. E enquanto ela for dele, ninguém vai fechar essas portas. Pelo amor de Deus, abra a sua boca, levante a sua mão, glorifique o nome de Jesus. Ele disse, a minha eu edificarei. A minha eu edificarei. Se for de alguém, quantos pastores, já enfrentei isso. Não respeita, essa igreja fui eu que fundei. Espera aí, deixa eu ver sua mão aqui. O que é que você quer com a minha mão? Não, eu quero ver os cravos na mão. O senhor pode levantar a camisa para eu conferir se for o senhor mesmo? Mas tem um monte de gente besta aí achando que a igreja é dele. Pelo amor de Deus, no dia que qualquer pastor nesse templo, nas nossas congregações, ou qualquer líder de departamento achar que o departamento é dele, vai afundar com aquele negócio, porque o compromisso de Jesus Cristo é com a igreja que é dele. Ô glória, você ama a igreja e glorifica o nome dele aí? É com a minha igreja que eu tenho compromisso. Isso é tudo muito bonito, mas a promessa que ele faz para mim é mais bonita ainda. Ele diz, as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Nós que temos um idioma oficial, português, temos alguns prejuízos na hora de entender certas verdades na Bíblia. E aqui está uma delas. Aqui está uma verdade que por fraqueza do nosso idioma, nós não alcançamos de forma plena. Qual é a palavra que está aqui no original? É a palavra inferno que a gente entende. O que é que a gente entende como inferno? Aquele lugar onde os condenados serão lançados para sofrerem eternamente, não é isso? Mas essa palavra aqui significa salão dos mortos. O lugar onde os mortos repousam ou são trancados. Foi desse lugar que Davi falou quando disse: Senhor, livra minha alma da morte, porque os mortos não te louvam. Não há trabalho nenhum na sepultura, no Hades. Então o que Jesus está dizendo aqui é bem diferente dessa ideia que a gente costuma aplicar. Qual é a ideia que a gente costuma aplicar aqui, pentecostal principalmente? De batalha espiritual. Vamos atropelar o inferno, o capeta e a macumba e não sei o quê, e as portas. Não, não. Ele está falando do lugar onde os mortos ficam. Eu já disse aqui, e digo isso em tantos lugares, a minha mãe me ensinou, me fez crescer ouvindo que tem jeito para tudo na vida. Mas ela sempre repetiu, sempre disse, só não tem jeito para a morte. Ela sempre disse isso, mas eu já contei isso aqui que eu não posso mais concordar com a minha mãe. Eu já disse isso para ela: mãe, a senhora errava, a senhora me ensinou errado. A senhora disse que tem jeito para tudo, que só não tem jeito para a morte. Eu falei: e você acha que está errado? Eu falei: claro. Está errado como? Eu falei: também tem jeito para a morte. Ô glória. Como assim? Basta ser da eclésia, da eclesia. Quem for da eclesia consegue dar jeito na morte. Aleluia. Já aprendi, né? Eclesia. Quem for da eclesia consegue dar jeito na morte. Então ele está falando da sepultura, está falando do lugar de onde os mortos nunca voltam. Ele está usando uma linguagem muito conhecida naquele tempo, porque a cultura predominante era helenista, influência grega, e os gregos tinham uma mística muito forte em cima do Hades. Eles tinham um deus que se chamava Hades. Quem parava no Hades não tinha como voltar. Quem descia aos mortos não voltava de lá. Mas Jesus está prestes a começar a tratar de um assunto que ninguém conhecia. Oh glória! Que o Hades não tem a última palavra. Que aquele demônio grego que aprisiona pessoas na eternidade, no abismo, não tem poder sobre quem faz parte da eclesia. Ele disse: as portas do Hades não suportarão a minha igreja. Paulo aproveitou essa ideia para dizer aos crentes de Tessalônica, acerca dos que dormem: eu quero que vocês consolem uns aos outros com essas palavras. Quais? Os que morreram em Cristo, oh glória, como ele prometeu, ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. A primeira vez que eu entrei no cemitério que fica em frente a essa igreja aí, foi para acompanhar o sepultamento de uma criança de 5 anos. Eu era filho de um obreiro, não me lembro nem quem era esse obreiro. Faz muito tempo isso, mas eu lembro que naquela choradeira, enquanto o menino foi colocado numa gaveta daquele lado de lá, o pai olhou para o muro e disse assim: filho, oh glória, imagina eu com 18 anos ouvindo isso. Isso não é um adeus. O pai disse para o menino: em breve nos encontraremos nas mansões celestiais. Falou isso debaixo de muita lágrima, mas falou isso com uma convicção que marcou a minha alma para sempre. De onde aquele pai conseguiu força para dizer um negócio daqui, desta promessa: as portas do Hades não suportarão, não tem como prender. Aleluia! Você vai voltar de lá, se algum dia você parar naquele lugar. Aleluia! E ele deu provas que a cultura helenística era uma farsa. Como ele deu provas? Bom, ele chegou na entrada da cidade de Naim, e o menino que já estava no Hades, ele disse: volta. Oh glória! E o rapaz voltou.
chegou na casa de Jairo, entrou com 3 discípulos no quarto da menina e também com os pais dela. E para mostrar que o Hades não tem a última palavra, ele diz: Talita cumi, levanta, oh glória, ela volta. Para provar que ele tem poder sobre a morte, ele deixou Lázaro ficar lá 4 dias. Mas depois de 4 dias, mesmo dizendo para ele: Senhor, já cheira mal, ele não quis nem saber, falou: eu te disse que se creres verás a glória de Deus. Tira a pedra. E olhando para dentro do sepulcro, disse: Lázaro, vem para fora. E ficou claro que estavam diante de alguém que tinha maior autoridade que o Hades. Quem quer dar glória a Deus aí? Abre a boca e dê glória. Quem fizer parte da eclesia, quem fizer parte da igreja, tem poder sobre a morte. Oh glória. Tem autoridade para vencer a morte. Pastor, mas eu conheço crente que fechou os olhos. De vez em quando a gente está sepultando alguns. Eles são sepultados. Mas são sepultados, eu vou usar uma expressão minha, tá? Carregados de um poder. Para fazer eles voltarem de lá. É como se fosse assim, pastor Cláudio. Uma ilustração. A gente tem uma bateria de vida. Aí essa bateria descarrega. E a gente é deitado num caixão duro. Na hora que vão enterrar a gente, o Senhor fala: só um instantinho. Troca a bateria, bota uma nova. Mas não liga o botão. Fica em stand-by aí. É por isso que a única fé que chama morto, que diz que o morto na verdade dorme, é a nossa. Foi o que ele falou de Lázaro. Vamos voltar a Betânia. Senhor, queriam te matar ainda ontem naquele caminho lá. Falou: vamos lá porque Lázaro dorme. Foi assim que ele falou: Lázaro dorme. Ah, se dorme é porque já deve estar melhor. Ah, tá, é que vocês não entendem a minha linguagem, né? Lázaro está morto. Ah, tá. Estava no stand-by, né, pastor? Para quem já falou de igreja, né, eu posso falar do resto. Ele disse: olha, a gente vai para Jerusalém. Quando chegar lá vão pegar o Filho do Homem, vão torturar ele, vão matar ele. Peraí, como assim? Tudo que o Senhor fez vai acabar? Não. Depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Aleluia. No 3º dia ele vai ressuscitar. E olha o que é a falência do gênero humano. Pedro tinha acabado de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por causa do que ele disse, Jesus revelou à igreja e falou da ressurreição. Aí Pedro falou assim: o senhor está repreendido. Isso nunca vai lhe acontecer. Jesus olhou para ele e falou assim: para trás de mim, Satanás. Algumas pessoas dizem que Jesus repreendeu o demônio que estava por trás de Pedro. Não. Ele chamou, literalmente ele chamou Pedro de Satanás. Para trás de mim, diabo, adversário. Porque você não entende as coisas de Deus, só as coisas dos homens. Porque todo mundo que contraria a doutrina da ressurreição é um adversário. É uma espécie de diabo. Então ele já deixou base para Paulo e João lascar o pau para cima de quem nega a ressurreição. Porque a ressurreição é uma realidade. Ele falou: as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão contra a minha igreja. Se você conhece um servo de Deus, alguém da sua família, por exemplo, que já dorme no Senhor, não é assim que a gente fala, pastor Marcos? Dorme no Senhor. Está com pilha nova lá, gente. É só ele apertar. É só ele dizer já e volta. O papai do pastor Marcos vai voltar. A mamãe do tio Augusto, irmã Virgínia,
vai voltar. Todas as pessoas que você conhece que dormem no Senhor irão voltar. Porque quem é igreja não vai ficar na sepultura para sempre. Fica em pé comigo. Oh, glória. Não vai ficar na sepultura para sempre. Quem vai adorar Jesus? Você vai adorar Jesus? Oh, glória. Adore a Jesus. Daqui a pouco a gente conclui. Adore a Jesus. É por isso que não vale a pena se desviar. É por isso que é vantagem trocar tudo. Você já viu o desespero de um homem rico quando está para morrer? E descobre que o seu dinheiro não adianta de nada, não tem como frear a sua morte. Às vezes atrasa um pouquinho, mas vai acontecer, não tem jeito. Não tem jeito. Mas quem é igreja, não. Tem muito mais do que o dinheiro pode oferecer. Quem é igreja tem a garantia de ressuscitar. A Bíblia diz que Jesus foi o primeiro a voltar de lá. E ele disse: nós vamos voltar depois dele. Nós temos a certeza da ressurreição. A vida eterna é muito melhor do que qualquer pedaço de vida que você tem aqui. Não troque a sua salvação. Não saia da igreja por nada. Oh, glória. Não saia da igreja por nada. Não perca essa promessa de voltar do Hades. Oh, glória. De dizer aos demônios que torciam em lhe acorrentarem para sempre, dizendo assim: infelizmente, Jesus me alcançou primeiro. Oh, glória. Escreveu meu nome no seu livro. E como está prometido para ele, também está prometido para mim. É impossível que a sepultura o segurasse. Era impossível que o Santo de Deus conhecesse a corrupção. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Senhor, leva-nos em paz para as nossas casas. Cobre-nos com teu sangue precioso. Ajuda-nos a guardar tanta bênção que recebemos esta noite. Que esta palavra seja viva, real, maravilhosa na nossa vida, e nós possamos ser melhores crentes de hoje para frente, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja, que reunidos dizemos amém. Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.